Muito bem, falamos de capacidade térmica, agora a gente tem que falar sobre o conceito de calor específico. O calor específico, ele pode ser definido em termos da capacidade térmica de um corpo. O calor específico é a capacidade, o calor específico vai ser indicado pela letra C também, só que é um C minúsculo, tá? Um Czinho. Vai ser a capacidade térmica de um corpo por unidade de massa. Geralmente o Czinho vai depender do material, ó. Se for um corpo homogêneo, para um corpo homogêneo, ou seja, o que é um corpo homogêneo? Ele só é formado por um tipo de substância, água, ferro, alumínio, então ele é formado só por um tipo de substância. Nesse caso, para um corpo homogêneo, o Czinho depende do material. Cada material vai ter um calor específico diferente, entendeu? Onde o C da água, por exemplo, o CH2O, ele vai valer 1 caloria por grama grau Celsius. Ah, nota, massa aqui pra gente vai ser medido em gramas nesse conteúdo. Então a unidade de massa vai estar geralmente em gramas. Então qual que vai ser a unidade do calor específico? Você está dividindo a capacidade térmica, que é medida em calorias por grau Celsius, por uma outra quantidade que é medida em gramas. Nota, isso daqui é uma divisão de fração, tá vendo? Aqui é uma fração metida besta, aqui tem um 1 aqui embaixo, né? Como é que eu divido uma fração pela outra? Eu vou preservar a de cima, mantenho a de cima, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Se a de baixo é grama por 1, o inverso dela vai ser 1 sobre grama. Caloria vezes 1, caloria. Grau Celsius vezes grama. Vou inverter aqui, grama grau Celsius, para ficar do jeito que a gente está acostumado. Então, o calor específico é medido em calorias por grama grau Celsius, beleza? Combinado? Maravilha, pessoal. Então, o calor específico, ele vai depender do material, e o calor específico da água vai ser um dos maiores calores específicos que tem na natureza. Então, geralmente, corpos com água vão tender a ter uma capacidade térmica grande. Nota que essa fórmula, ela também te dá uma forma de você obter a capacidade térmica de um corpo. Vamos passar esse M aqui, ó, para o outro lado, multiplicando o calor específico. Se você sabe de que é feito o corpo, você consegue obter isso aqui, esse valor de Czinho, que é tabelado, que é o calor específico. Se você sabe a quantidade de massa desse corpo, basta você multiplicar a quantidade de massa pelo calor específico, que depende do material, e você vai obter a capacidade térmica do corpo. Então, imagina que você tem aqui um cubo de ferro, sei lá. Esse cubo de ferro, ele tem um calor específico associado, porque o ferro tem um calor específico associado. Você pode medir a massa desse cubo e calcular qual que seria a capacidade térmica desse corpo, tá bom? Seria a massa que você mediu vezes o C do ferro. Isso te daria, então, a capacidade térmica desse cara. E essa capacidade térmica vai estar associado a quanto de calor você tem que fornecer para variar essa temperatura, a temperatura dele. Quanto maior a capacidade térmica, mais calor tu tem que fornecer, porque ele resiste à variação de temperatura com o aumento da capacidade térmica, beleza? Maravilha. Pessoal, a gente pode então atacar a fórmula, que é chamada fórmula fundamental da calorimetria. Ela é bem conhecida. A gente tem até um macete para lembrar ela, tá bom? Então olha só, capacidade térmica vai ser calor dividido pela variação de temperatura. E aí você pode isolar o calor para ficar assim, ó, calor igual a capacidade térmica vezes ΔT. Mas nota, a capacidade térmica é simplesmente a massa vezes o calor específico. Então você pode colocar no lugar desse Czão aqui, ó, você vai colocar a massa vezes o calor específico. Então vai ficar calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então a gente chama essa fórmula, a gente dá um apelido para ela, ela é o quimacete. Você está vendo que está escrito quimacete ali? Então é uma forma fácil de você lembrar. E é necessário também, gente, não só decorar a fórmula, não é preciso decorar, mas saber o que ela está associando, o que cada símbolo aqui representa. Aqui vai estar associado ao calor fornecido ou recebido pelo corpo, aqui a massa do corpo,
calor específico que depende da substância que compõe o corpo, e aqui a variação de temperatura que ele sofreria, beleza? E com isso, pessoal, a gente pode talvez começar a fazer alguns exercícios, né? E aplicar essas fórmulas, tá bom?